Você sabia que irá comparecer ao tribunal de Deus? Você está preparado? Quando compareceremos ao tribunal de Deus? Após a morte? Ou será que o juízo já está ocorrendo? Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem é o acusador? Seremos julgados com base em qual lei? Essas e outras questões serão respondidas no estudo de hoje, pois está no ar o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você. Bem-vindos a mais um estudo bíblico da série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Chegamos hoje ao nosso 13º estudo, que tem como tema o juízo. No estudo passado nós estudamos sobre o santuário celestial, estudamos que um dia por ano era feito o juízo no santuário terrestre e que esse juízo, que tudo que acontecia no santuário terrestre, simbolizava o santuário celestial. E hoje, como eu falei, o nosso tema é o juízo. Vamos estudar como que funciona, como que acontecerá o juízo de Deus. Desde já peço para você deixar o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, nas suas redes sociais, divulgue a palavra de Deus. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o juízo de Deus. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo 14. E Paulo afirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 10. De que modo ocorrerá esse juízo? Sobre que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia traz a resposta. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Hebreus 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que o tomei pela mão, para o conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, meus irmãos, Cristo, após a sua morte, a ressurreição e a ascensão, foi para o céu, foi para o santuário celestial. Hoje ele está realizando o trabalho de juízo, está intercedendo por mim e por você nesse santuário. Ele está realizando o trabalho de ministro nesse santuário, fazendo a intercessão entre homens e Deus. A Bíblia, no livro de Daniel, fala sobre o início do juízo. Daniel 8, versículo 14 ao 17 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém. E Apocalipse 11, versículo 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram,
Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. E Apocalipse 10, do versículo 7 ao 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me dissestes: é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações e reis. Então, meus irmãos, esses textos que foram lidos falam sobre o juízo. O juízo de Deus, ele é algo real. Ele tem data para iniciar e ele tem data também para finalizar. A data de início, a Bíblia diz. A data de término é que não está declarada. A Bíblia diz no primeiro texto que nós lemos em Daniel 8,14 que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A Bíblia diz também: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E é necessário ainda que profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos, 2.300 dias representam 2.300 anos, profeticamente, ou seja, em 22 de outubro de 1844, essa data teve início a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, que foi no ano 457 a.C., iniciou os 2.300 anos. O findal dos 2.300 anos foi em 22 de outubro de 1844. Então, nessa data, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um povo para restaurar verdades jogadas por terra. Isaías 58, versículo 12. E a anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos, dos 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois destas 72 semanas será morto o ungido, e não estará, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a contagem das 70 semanas proféticas, 490 dias, né, ou 490 anos, e a mesma data para início das 2.300 tardes e manhãs, que se deu no ano 457 a.C., né? Como a Bíblia diz que passaria a contar a partir da ordem, né, do decreto para reconstruir Jerusalém. E esse decreto aconteceu por meio do rei Artaxerxes, nesse ano de 457 a.C., permitindo a reconstrução do templo e a cidade de Jerusalém. Você pode ler isso no livro de Esdras, capítulo 7. Então, meu irmão, qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho conferiu todo o julgamento. E Daniel 7, versículo 9 e 10. Continuei olhando, eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então, meu irmão, o papel de Cristo no juízo é o papel de julgar. Ele é o juiz neste juízo celestial. Assim como ele é hoje o nosso advogado, mas também exerce a função de juiz. Ele está julgando toda a humanidade. Além de juiz, qual outra função Cristo desempenha no juízo celestial? 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Olha que maravilha. Já pensou você estar num juízo em que o juiz é o seu advogado? É exatamente isso que Cristo está fazendo por nós. Cristo é o advogado daqueles que entregaram a sua vida a Ele, daqueles que confessaram o seu nome, que se renderam à sua vontade, daqueles que fizeram de Cristo o Senhor da sua vida. O juízo celestial ele é realizado em 3 fases. A primeira é a fase de investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. A segunda fase é a fase de comprovação, ocorrerá durante os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4 e 1 Coríntios 6, versículo 2. E a terceira fase é a fase de execução. O juízo final ocorrerá após o milênio. Apocalipse 20, versículo 7. Quantos comparecerão ao tribunal de Cristo? 1 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. Então, meu irmão, não vai ter escapatória. Todos nós compareceremos para receber conforme aquilo que nós tivemos feito. Se nós tivermos feito bem, logicamente vamos receber o bem de Deus. Agora, se nós tivermos procedido em pecado, procedido em maldade, Cristo também irá retribuir conforme as nossas obras. E o que devemos fazer para nos encontrar aprovados neste juízo? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Olha que maravilha. A Bíblia, ela nos dá essa boa notícia de que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e permanecem nos seus caminhos, já não haverá nenhuma condenação. Que eu e você, meu irmão, sejamos desse grupo, que não sejamos condenados, que possamos nos encontrar aprovados perante o tribunal de Cristo. E qual a norma, qual a lei pela qual nós seremos julgados? Tiago capítulo 2, versículo 10 a 12.
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpados. Portanto, aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E Eclesiastes 12, versículo 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Então, meu irmão, essa será a norma na qual seremos julgados. A lei pela qual seremos julgados, que é conhecida também a lei da liberdade, que é os 10 mandamentos. Aqui cita aquele que mata, aquele que rouba, ou seja, nós seremos julgados conforme os 10 mandamentos, conforme aqueles mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra ali no Monte Sinai para Moisés. Então os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, deve ser também o reflexo do meu e do seu caráter. Então, através dos 10 mandamentos é que nós seremos julgados. Essa será a lei, a norma e a constituição vigente para ser realizado o juízo. Que eu e você, meu irmão, possamos nos encontrar aprovados nesse dia. Que eu e você estejamos preparados para o juízo. Se você ainda não encontra-se preparado, peça a Deus para te preparar, para que a cada dia você cresça na comunhão, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Continue estudando a Bíblia, continue assistindo esses vídeos no nosso canal no YouTube, conhecendo cada dia mais a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine. Compartilhe esse vídeo, divulgue o Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos e encerrar com a oração. Senhor Deus e Pai amado, que estudamos, Senhor, nesse momento sobre o juízo. Estudamos que é importante, Senhor, ser fiel a Ti, guardar os Teus mandamentos, porque é através desta lei que nós seremos julgados. E através da fé de Cristo é que nós seremos justificados. Que a cada dia, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, que os nossos pecados sejam perdoados, que o nosso advogado celeste nos salve do pecado, nos salve da morte eterna. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.